Bem-vindos à Semana da Cidadania Espanhola. Me chamo Tami e durante as 3 aulas desse evento eu vou te apresentar o passo a passo atualizado para garantir a sua cidadania espanhola enquanto ainda dá tempo. E nessa primeira aula do evento a gente vai falar tudo o que você precisa saber para começar o seu processo de cidadania espanhola. Na segunda aula, que será amanhã, eu vou te mostrar como localizar os documentos necessários para a sua cidadania. E depois de amanhã, na terceira e última aula do evento, eu vou te entregar o guia prático de como dar entrada na sua cidadania espanhola. Agora eu quero falar diretamente com você, que ainda tem alguma dúvida de que a cidadania espanhola vai ser uma verdadeira virada de chave na sua vida. E de verdade, eu não te culpo, porque eu também tinha essa dúvida e ficava deixando para resolver depois. Eu também não enxergava um valor tão grande até descobrir as portas que ter uma cidadania europeia pode abrir. Oportunidades incríveis que a maioria das pessoas não sabem, e você vai descobrir quais são ainda nessa aula. Mas só para você ter uma noção, veja agora algumas histórias reais de brasileiros que mudaram a sua realidade após se tornarem cidadãos europeus. E para você que está achando que seu caso é muito difícil de conseguir, eu quero que você veja a história da Lisiane. Ela sabia que tinha um ascendente espanhol na família, mas as únicas informações que ela tinha, além do nome dele e o nome dos pais dele, era que ele tinha fugido da guerra vindo para o Brasil ainda criança e tinha sido um dos fundadores da Sociedade Espanhola em Bagé, no Rio Grande do Sul. Entramos em contato com a Sociedade Espanhola e descobrimos que ele tinha sido eleito presidente em um certo momento. A gente conseguiu uma foto dessa posse e nela constava a data que ele tinha no momento da posse de Baldomero, o espanhol. Assim, a gente conseguiu ter uma data aproximada do nascimento dele. A informação que a Lisiane tinha era de que ele havia nascido em Oviedos. A gente fez uma pesquisa e descobrimos que essa região passou a se chamar Castropol, na província de Astúrias. Dessa forma, fomos em busca do seu registro civil. Não foi possível solicitar a certidão online pelo Ministério da Justiça, o MJ. Então, fomos atrás do batismo do Baldomero. Entramos em contato com a Diocese de Castropol, que depois de muitas tentativas e negociação com os bispos, enfim, conseguimos emitir a segunda via da acta de batismo do Baldomero. E junto com a negativa do registro civil, foi possível dar início à cidadania espanhola dela e da sua prima. Talvez alguns de vocês possam estar se perguntando se de fato eu sou a melhor pessoa para te ajudar a conquistar a sua cidadania espanhola. Por isso eu vou me apresentar de maneira bem rápida antes de entrar no conteúdo prático. Meu nome é Tami, eu sou advogada no Brasil e na Europa, me especializei em cidadania europeia e já ajudei mais de 3.500 brasileiros a conquistarem as suas cidadanias. Já concedi entrevistas para meios de comunicação como Globo, Valor Econômico, Correio Brasiliense, Estadão, Diário do Porto e outros. Algumas dessas pautas para falar especificamente sobre a cidadania espanhola e toda a questão do fim da Lei da Memória Democrática, que é uma lei que entrou em vigor em outubro de 2022 na Espanha. Essa lei até então permite a cidadania espanhola a filhos, netos, bisnetos e até trinetos de espanhóis nascidos fora do país. O prazo original para dar entrada no pedido de cidadania era de 2 anos a partir da entrada em vigor da lei, ou seja, se encerraria em 2024. Mas o Conselho de Ministros decidiu prorrogar o prazo até outubro desse ano de 2025. E já adianto que as chances de prorrogar novamente são praticamente nulas. Então, se você é descendente espanhol, precisa iniciar o seu processo de cidadania o quanto antes. Porque dependendo da dificuldade de encontrar os seus documentos, pode ser que esse prazo não seja suficiente. E foi por conta do fim dessa lei que eu decidi criar esse evento para que você, descendente de espanhol, não deixe essa oportunidade passar. Não só a oportunidade de se tornar um cidadão espanhol, mas o mundo de oportunidades que a cidadania europeia vai abrir na sua vida, como você vai ver nos próximos minutos. Agora vamos entrar de fato no conteúdo prático da primeira aula, onde eu vou falar tudo o que você precisa saber para começar o seu processo de cidadania espanhola. Esse conteúdo vai ser dividido em 6 partes. Primeiro vamos falar das principais vantagens de obter a cidadania, depois vou dar uma visão geral do processo de cidadania, vou mostrar quem tem direito à cidadania espanhola com casos práticos, vou mostrar também o passo a passo do processo de aplicação, vamos falar das diferenças importantes entre os consulados e as suas jurisdições. E, por fim, quais são os documentos necessários para dar entrada na sua cidadania. Agora, vamos começar a primeira parte da nossa aula. As principais vantagens de obter a cidadania espanhola. Você já deve imaginar algumas delas, mas é importante reforçar o impacto que isso pode ter na sua vida e no da sua família.
A cidadania europeia abre portas para você morar em um país com mais segurança e estabilidade. Isso significa viver em uma sociedade com taxas de criminalidade mais baixas, serviços públicos eficientes e melhores oportunidades e acesso à saúde, educação e bem-estar. Se você tem filhos, essa pode ser uma das maiores conquistas. Eles vão ter acesso às melhores universidades reconhecidas mundialmente, abrindo portas para carreiras de sucesso em qualquer lugar do mundo. Além disso, viver na Europa traz oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Imagina trabalhar ganhando em euro ou em outra moeda forte, recebendo salários mais altos e alcançando uma estabilidade que, para muitos, ainda é um desafio no Brasil. E mesmo que você não tenha planos imediatos de se mudar, ter a cidadania europeia dá liberdade para viajar ao mundo, sem as restrições que os brasileiros enfrentam. Nada de vistos complicados, entradas negadas ou longas filas de imigração. Viajar com um passaporte europeu é sinônimo de liberdade. Imagina nunca mais precisar do processo de visto como você conhece hoje para os Estados Unidos, Japão, Austrália, China e vários outros. E se o seu sonho é morar nos Estados Unidos, uma cidadania europeia vai facilitar e muito essa conquista. Existem vistos de residência americana exclusivos para determinados países, como é o caso da Espanha. Não pense que a cidadania europeia é apenas para quem quer morar na Europa. Agora vamos falar de algo que poucos comentam: as oportunidades financeiras. Você vai poder trabalhar remotamente para empresas estrangeiras e ser pago em euro, multiplicando seus rendimentos em relação ao Brasil. Acessar financiamentos com taxas de juros bem mais baixas para investir em imóveis ou abrir um negócio. Abrir contas bancárias e investir em opções mais seguras e diversificadas, em moedas fortes, protegendo o seu patrimônio. Pense nisso. Ganhar até 6 vezes mais pelo mesmo trabalho. Construir uma reserva financeira em uma moeda estável e ter acesso a investimentos globais. E tem mais. A cidadania também traz benefícios fiscais. Muitos países europeus têm políticas de tributação mais inteligentes, o que permite criar estratégias legais para reduzir impostos e aumentar seus rendimentos, sempre respeitando as leis do Brasil e da Europa. E tudo isso sem abrir mão dos seus direitos como brasileiro. Isso significa ter o melhor dos dois mundos: acesso aos benefícios da União Europeia e, ao mesmo tempo, manter os seus vínculos com o Brasil, caso você queira. Por fim, pense na segurança que tudo isso traz. Em um mundo cheio de incertezas políticas e econômicas, ter a cidadania europeia como um plano B garantido. E a certeza de que você e sua família vão ter um lugar seguro para viver e prosperar, caso seja necessário. Agora que você viu todas essas vantagens, fica claro que obter a cidadania espanhola vai muito além de um passaporte novo. É sobre liberdade, segurança, oportunidades e um futuro melhor para você e para sua família. Como funciona o processo? Agora que você já sabe dos benefícios, vamos falar sobre a Lei da Memória Democrática, que é o foco desse evento. Não vamos abordar outras vias de obter a cidadania, como através da residência. Se esse for o seu caso, entre em contato direto com o time comercial para avaliar a sua situação na Espanha. Aqui, a gente vai abordar a cidadania pelo direito jus sanguinis, ou seja, se você tem um ascendente espanhol. Antes dessa lei, valia o entendimento do Código Civil espanhol, em que apenas filhos de espanhóis de até 21 anos tinham direito ao reconhecimento da cidadania. Existiram outras leis, também transitórias, como a Lei da Memória Histórica, que abrangeram, por um curto período de tempo, outros vínculos e requisitos. Mas aqui nessa aula, a gente vai falar apenas da Lei da Memória Democrática, a LMD. Para falar quem tem direito, eu preciso antes esclarecer que a prática está diferente do que a lei prevê. Inclusive, os 5 consulados espanhóis no Brasil têm entendimentos e interpretações da lei diferentes entre si. Por exemplo, pela lei inicial é necessário apresentar a comprovação que o espanhol foi exilado por questões de guerra da Espanha. Na prática, isso não é exigido. E aqui é importante deixar claro que a melhor estratégia é iniciar o processo de forma administrativa pelo consulado espanhol da sua jurisdição. Diferente de outras nacionalidades, como a portuguesa ou italiana, onde a gente faz o processo diretamente nesses países, pelas conservatórias ou pelos tribunais de cada país. Antes de tudo, precisamos entender como o seu ascendente espanhol adquiriu a nacionalidade, porque isso pode influenciar diretamente no seu direito. Nem todos os espanhóis podem transmitir a cidadania pela Lei da Memória Democrática. Então, quem pode passar a nacionalidade? Primeiro, os espanhóis que nasceram na Espanha, os filhos de pai ou mães espanhóis. Esses são considerados originalmente espanhóis e podem transmitir a cidadania sem problemas. Segundo, os chamados espanhóis de origem. Esses são descendentes que optaram pela cidadania por meio da Lei da Memória Democrática ou da antiga Lei da Memória Histórica.
Mas aqui tem um detalhe importante. Os espanhóis de origem só podem transmitir a cidadania se eles mesmos adquiriram o direito por essas leis específicas, a da memória democrática ou a da memória histórica. Ou seja, se o seu ascendente se tornou espanhol por outra via que não essas leis, ele não tem o direito de passar a cidadania para você por meio da LMD. Em termos práticos, se você é filho ou neto maior de idade, pode comemorar, você tem direito a se tornar um cidadão espanhol. Se você é filho menor de idade, também tem direito, mas a via pode ser diferente. A LMD é focada em maiores de idade, mas alguns consulados estão interpretando de forma flexível e aceitando menores pela própria lei. Tudo vai depender do consulado onde você vai aplicar. Ou seja, a depender de onde você mora, você pode entrar via LMD ou pelo Código Civil. Agora vamos falar sobre os bisnetos. Se você é bisneto e seus ascendentes intermediários, como neto ou filho do espanhol, já faleceram, o ascendente espanhol precisa ser homem para que você tenha direito. Mas se o neto ou filho do espanhol ainda estiver vivo, você tem direito à cidadania independente do sexo do ascendente espanhol. Nesse caso, você pode aplicar junto com seu pai ou mãe como neto ou neta do espanhol. Isso acontece porque a mulher perdia a nacionalidade originária e adquiria a nacionalidade do marido. E os trinetos? Aqui o cenário muda de acordo com o consulado e com o seu caso. Por exemplo, no consulado do Rio de Janeiro, você pode iniciar o processo diretamente como trineto, mesmo sem nenhum ascendente intermediário vivo, mas em outros consulados isso não é permitido. Se você é trineto e vai entrar no processo junto com o bisneto e o neto do espanhol, as suas chances aumentam bastante. Mesmo que a lei não contemple diretamente bisnetos ou trinetos, muitos consulados entendem que o processo precisa ser contínuo, tendo em vista que a própria LMD diz que os filhos de espanhóis que adquiriram pela LMD têm direito a se tornarem espanhóis. Ou seja, como não daria tempo de bisneto finalizar o processo antes do fim da LMD, o trineto pode ser incluído com base nesse entendimento. Eu sei que muitos ainda não têm certeza da sua viabilidade por conta desses entendimentos entre consulados. É confuso mesmo. Eu sei que muitos de vocês ainda não têm certeza da sua viabilidade por conta desses entendimentos entre consulados. É confuso mesmo. Eu sei que muitos de vocês ainda não têm certeza da sua viabilidade por conta desses entendimentos entre os consulados. É confuso mesmo. Então, se você é bisneto ou trineto, compartilhe o seu caso com a gente no grupo do WhatsApp que a gente vai te ajudar. Para clarear ainda mais, vamos dar um exemplo. A avó de Maria é espanhola, nascida em Ourense, filha de pais espanhóis. A mãe da Maria optou pela nacionalidade espanhola em 2005 através do Código Civil. Agora, Maria quer saber, ela pode solicitar a cidadania espanhola diretamente pela mãe ou precisa entrar como neta da avó? Você sabe a resposta? A Maria deve entrar como neta da avó. A lei da memória democrática é clara nesse ponto. O pedido de cidadania deve ser feito com base no ascendente originalmente espanhol, no caso, a avó. Mesmo que a mãe da Maria já tenha nacionalidade espanhola, como ela adquiriu por meio do Código Civil e não pela LMD ou pela Lei da Memória Histórica, Maria não pode solicitar pela mãe. Nesse caso, ao invés de apresentar a certidão de nascimento da mãe espanhola apenas, o correto é juntar a certidão de nascimento espanhola da avó, comprovando a ligação direta entre Maria e a avó espanhola. Agora vamos ver outro exemplo. A Flávia é neta de espanhol, mora em São Paulo e já tem todos os documentos prontos para o processo. Ela quer saber se a filha dela, Marcela, de 19 anos, pode dar entrada no processo como bisneta. Qual seria a resposta ideal? Sim, Marcela só pode iniciar o processo depois que a mãe fizer um agendamento como neta. Não é necessário esperar o processo da mãe ser finalizado, mas o agendamento da Flávia precisa ser feito antes do da Marcela. Isso porque quando você é bisneta, você precisa apresentar o anexo da sua mãe carimbado como um dos documentos comprobatórios. Agora vamos ver mais um exemplo? O Daniel é neto de espanhol, mora em São Paulo e já tem todos os documentos necessários para o processo. Ele quer saber se a filha dele, a Luna, que tem 15 anos e mora com a mãe em Salvador, pode solicitar a cidadania como bisneta no consulado de Salvador. E qual seria a resposta ideal? Infelizmente não. A Luna não pode entrar com pedido de cidadania agora. Isso porque a LMD é voltada apenas para maiores de idade. Como a Luna tem 15 anos, ela não pode solicitar a cidadania como bisneta diretamente pela LMD. O que o Daniel precisa fazer é concluir o próprio processo primeiro e depois que ele se tornar oficialmente cidadão espanhol, poderá solicitar a cidadania para a Luna pelo Código Civil. O detalhe importante aqui é que a Luna vai poder solicitar a cidadania até completar 21 anos de idade, mesmo sendo menor agora. Ou seja, nesse caso, o caminho correto é: primeiro o Daniel conclui o processo dele, depois ele inicia o pedido de cidadania para a Luna.
Lembrando que se for no Rio de Janeiro, essa resposta seria diferente. Agora vamos ver um exemplo envolvendo um bisneto com um ascendente homem. O Lucas tem 27 anos e é bisneto de espanhol. O avô dele, filho do espanhol, já faleceu. Ele quer saber se pode solicitar a cidadania espanhola diretamente como bisneta pela LMD. Qual seria a resposta ideal? Nesse caso, o Lucas pode solicitar a cidadania como bisneto, mas existe uma condição importante. O ascendente espanhol, ou seja, o bisavô do Lucas, precisa ser homem. A lei da memória democrática permite que bisnetos solicitem a cidadania quando o espanhol de origem era homem e os ascendentes intermediários, como o avô ou o pai do Lucas, já faleceram. Agora vamos entrar na parte 4 do conteúdo, onde eu vou te apresentar o passo a passo do processo de aplicação. A gente pode dividir a aplicação em alguns passos. A primeira parte é a análise da viabilidade e os seus requisitos. Na sequência, é necessário que você corra atrás da acta de nascimento do espanhol e depois da emissão dos documentos brasileiros. O terceiro passo é a análise documental. Essa parte é muito importante. É aqui que a gente vai entender os detalhes de cada caso e analisar se vai ser necessário algum documento adicional ou a retificação em alguma certidão. Tudo estando correto, a gente pode passar para a próxima etapa, que é a apostila de aia. Importante mencionar que os consulados não estão exigindo a tradução juramentada dos documentos brasileiros. Isso facilitou o processo e tornou mais barato. Depois chega a hora de realizar o agendamento no consulado, ou como chamamos, o agendamento da cita. Aqui, cada consulado tem suas regras. Eu vou te falar como cada um deles está trabalhando atualmente. É importante frisar que isso é o que está acontecendo no momento em que eu gravo esse vídeo, mas pode mudar como já aconteceu anteriormente. Esse agendamento é feito através do site de cada consulado. Na aula 3, a gente vai colocar a mão na massa e mostrar exatamente como você vai fazer esse agendamento. No caso de São Paulo, o requerente precisa ir presencialmente à primeira cita com parte dos documentos. Lá, o agente consular vai avisar para guardar ser chamado via e-mail para enviar o restante dos documentos pelos correios. No Rio, o requerente precisa ir presencialmente à primeira cita com parte dos documentos. E a parte positiva é que, nesse primeiro momento, não estão pedindo a certidão de nascimento do espanhol. Lá, o atendente do consulado vai avisar que você será chamado para a segunda cita por e-mail e, diferente de São Paulo, esse envio do restante dos documentos também precisa ser presencial. Na segunda visita, é necessário levar a certidão de nascimento do espanhol. Nos demais consulados, Brasília, Porto Alegre e Salvador, o requerente precisa ir com a pasta completa já na primeira cita e aguardar ser chamado por e-mail para os próximos passos. Quando você tiver com a sua acta de nascimento em mãos, já pode solicitar o seu passaporte espanhol também pelo consulado da sua jurisdição. Agora vamos entrar na parte 5 do conteúdo, onde eu vou te apresentar as diferenças importantes entre os consulados e as suas jurisdições. Eu já mencionei antes sobre eles e agora eu vou me aprofundar. O mais importante que você precisa saber é qual consulado correto que você pode realizar o seu processo. Isso vai depender de onde você reside atualmente. Aqui na tela eu deixei os mapas dos 5 consulados espanhóis do Brasil. Esse mapa também está linkado aqui na página. Então, por exemplo, se você mora em Minas Gerais, o consulado que você pode ir é o do Rio de Janeiro. Se você for do Mato Grosso, será o de São Paulo. Essa parte é bem simples. E o que você precisa para comprovar a residência? Basicamente, você vai precisar da sua quitação eleitoral e alguma conta de consumo. É só jogar no Google certidão de quitação eleitoral e entrar no site oficial do governo que emite esse documento online. Eu vou deixar o site nos links úteis também. Sobre a conta de consumo, pode ser de conta de gás, luz, TV e etc. Se for menor de idade, o comprovante de residência pode ser em nome de um dos pais. Muita gente pergunta sobre como pode entrar junto com a família no mesmo consulado, caso sejam de regiões diferentes. Um caso, por exemplo, de neto e bisneto, onde o bisneto depende do neto para a entrada e eles moram em regiões com jurisdições diferentes. Nesse caso, o neto precisa comparecer à primeira cita e solicitar o protocolo do anexo para então o bisneto agendar a sua cita e levar esse protocolo comprovando que o neto solicitou anteriormente a sua nacionalidade. Agora vamos entrar na 6ª e última parte do conteúdo, onde eu vou te mostrar quais documentos são necessários para ter a sua cidadania reconhecida pelo governo espanhol. Cada caso você vai precisar levar determinados documentos. Para filho, anota aí: certidão de nascimento do requerente ou da requerente, acta de nascimento do pai ou mãe espanhol, certidão de nascimento do pai ou mãe brasileiro, a certidão de casamento, se houver, dos pais do requerente, e a certidão de casamento, se tiver, dos pais do requerente.
Agora, para os netos, vai ser necessário certidão de nascimento do requerente, certidão de nascimento do pai do requerente, certidão de nascimento da mãe do requerente e certidão de casamento, se tiver, também dos pais do requerente, além da acta de nascimento do avô ou da avó espanhola. Agora, para os bisnetos, é necessário certidão de nascimento do requerente, certidão de nascimento do pai do requerente, certidão de nascimento da mãe do requerente, a certidão de casamento, se tiver, dos pais do requerente, a certidão de nascimento do avô ou da avó, o intermediário, o filho do espanhol, e certidão de casamento do bisavô ou bisavó brasileira, se houver em caso de netos e bisnetos também, além da acta de nascimento do bisavô espanhol. Caso alguém na linha de ascendência do requerente já tenha adquirido a nacionalidade espanhola, mas não seja espanhol de origem, por exemplo, pessoas que optaram pela nacionalidade fora da LMH e LMD, é necessário juntar a acta de nascimento, a certidão de nascimento espanhola, em vez da certidão de nascimento brasileira. Todas as certidões precisam ser apostiladas pela Convenção de Haia. Além das certidões, é necessário, em todos os casos, a certidão negativa da naturalização do espanhol apostilada, o RG do requerente com CPF, comprovante de residência, a certidão de quitação eleitoral, não obrigatório, mas eu recomendo fortemente, foto 3x4, anexo 5, anexo correspondente ao seu grau de parentesco, declaração de dados de nascimento, solicitude de inscrição como residente, e em alguns casos pode ser necessária a escritura pública de declaração de paternidade ou maternidade. E importante, esses documentos são para cada requerente do processo. Sim, infelizmente é necessário levar os documentos repetidos, mesmo se for para a mesma família. Criamos um checklist com todos esses documentos e você pode baixar na página. Se você está olhando para essa lista e já pensando que não possui todos esses documentos ou que nem sabe por onde começar, não se preocupe. A aula de amanhã vai ser inteiramente dedicada a te ensinar como localizar os principais documentos necessários para a sua cidadania espanhola, mesmo aqueles que parecem difíceis ou impossíveis de encontrar. O processo de busca pode ser desafiador, mas com estratégias certas você vai perceber que ele é totalmente viável. Agora que você já sabe quais documentos precisa, vamos juntos organizar tudo o que é necessário para dar entrada no seu processo. Antes de finalizar essa aula, é importante mencionar que todas essas informações passadas ao longo desse dia são para os casos mais comuns. Existem diversas exceções, como recuperação de nacionalidade, registro fora de prazo, que exigem documentações e procedimentos diferentes. O intuito aqui é te dar o norte do processo, mas é claro que existem diversas particularidades e procedimentos que seria impossível de detalhar em apenas 3 aulas. E enquanto a aula 2 não está disponível, eu vou abrir agora o grupo do WhatsApp do evento para que todo mundo que está aqui participando possa conversar entre si. Vamos criar uma verdadeira comunidade de pessoas que querem se ajudar e mudar de vida através da cidadania espanhola. Por isso, não deixa de falar no grupo o que você está achando do evento. Comenta também suas dúvidas sobre o que foi ensinado. Eu vou estar lá respondendo uma por uma. Você tem total liberdade para falar tudo o que você quiser sobre os assuntos relacionados à cidadania espanhola, mas sem desrespeitar as regras da nossa comunidade, tudo bem? As regras vão estar como mensagem fixada e também na descrição do grupo. E se por acaso você ainda não está no grupo da Semana da Cidadania Espanhola, clica no botão verde do WhatsApp que está aqui embaixo desse vídeo e acessa. Eu e minha equipe vamos estar lá para interagir e tirar todas as dúvidas de vocês. Nos falamos no WhatsApp.